Olá, boa tarde aí, alunos. Estou fazendo um videozinho para gravar aí a correção do nosso simulado 4, embora pouca gente ainda tenha me entregado, então eu vou fazer essa correção em duas partes, tá? Esse simulado eu fiz ele mais completão, com 20 questões, vou corrigir 10 hoje, e aí deixo ainda disponível o simulado ainda para quem ainda não fez tentar fazer, vai ter 10 aqui já respondidas, mas ainda tem outras 10, e aí de repente motiva vocês aí a fazer o que falta, tá bom? Então vou responder as 10 primeiras aí, discutir um pouquinho das questões, e na semana que vem, eu acho que eu gravo as outras 10 e aí encerro o simulado, tá bom? E aí deixo encerrado, que aí também já não vai fazer mais sentido depois de eu ter dado todas as respostas, tá bom? Mas qualquer dúvida, vocês me procurem. Então vamos lá. Ó, a primeira questão diz assim, ó, considere os seguintes dados obtidos na pesquisa que envolveu um grupo de 1.167 alunos de ETEX. Do total de alunos pesquisados, 40% substituem o almoço por lanche. E desses, 72% estão no peso normal. Assim sendo, pode-se concluir que o número de alunos que substituem almoço por lanche e que estão no peso normal é de aproximadamente... Então, vamos lá. Primeiro que a pergunta refere-se exatamente aos dados que foram fornecidos, né? Alunos que substituem almoço por lanche, que ele fala em cima que são 40%, e alunos que estão no peso normal, que ele fala acima que são 72%. Então, tem nenhuma pegadinha, que às vezes ele fornece um dado e aí na pergunta coloca o contrário. Não é o caso. Então, essa daí é bem direta de fazer. Vamos tentar aqui, ó. Ver se eu escrever nessa parte escura ficou muito ruim. Acho que até dá. Mas eu vou escrever aqui em cima mesmo, depois a gente ajeita. São 1.167 alunos, que desses 40%. 40%, eu gosto de calcular os 40% assim, ó. 40%, certo? Escreve como uma fração. O que está em cima você multiplica, nós vamos multiplicar o 1.167 por 40, 1.167 por 40, e o resultado você divide por 100. Eu vou colocar aqui em termos aproximados, porque dava meio quebradinho aí. Mas, como no próprio exercício já fala aproximadamente, eu vou ignorar as vírgulas aí, vou fazer só com os valores exatos. Tá? Então, dividido aí, daria 466 alunos. Então, ó, desse total aí, 1.167 alunos, 466 substituem o almoço por lanche. Essa é a primeira parte que nós fizemos, beleza? Agora vamos fazer a segunda parte. Destes, ó, muito importante, essa palavrinha aqui significa que a gente vai usar aquele resultado para continuar. 466, aí ele fala 72%, mesma coisa, 72%, multiplica isso, 462, divide por 100. Então, 466 vezes 72, aí 33.600. E aí, quando você divide, dá 336. Então, esse é o número de alunos que substituem o almoço por lanche e ainda assim estão no peso normal. Beleza? Então, tem aqui, ó. Algumas eu deixei alternativa porque coube aí no slide. Outras eu deixei sem alternativa, a gente faz só o cálculo e depois vocês procuram lá. Tá bom? Mas é isso, ó. Porcentagem, escreve o valor por 100, multiplica em cima, divide por 100, você vai ter o valor. Continuou de novo, outra pergunta. Em cima desse, multiplica por 72, divide por 100, vê o valor, resolveu. Vou tentar fazer mais rápido aí, para não ficar muito longo o vídeo. Tá bom? Esse daqui, ó, a gente tem que montar um sistema. Na verdade, sistemas resolvem quase tudo na vida. Talvez tenha até outra forma de fazer, mas de primeira eu já pensei no sistema e eu acho que é a maneira mais fácil. E é bom que vocês peguem o jeito, porque pode usar em outros exercícios, beleza? Então, tem aí, ó. Para prevenir anemia por deficiência de ferro, deve haver um consumo equilibrado de alimentos
ricos, né, desse elemento. Observe a tabela que apresenta a quantidade de ferro na composição de 100 gramas de alimentos. Em uma refeição, Pedro consumiu 6 miligramas de ferro ao ingerir apenas espinafre cozido e carne bovina assada. Sabendo que a quantidade de carne ingerida foi o dobro da quantidade de espinafre, conclui-se que a quantidade de carne bovina ingerida foi... Então, a pergunta é essa, ó. Eu gosto de ir grifando. A pergunta é essa. O que tem de importante, ó? Carne foi o dobro de espinafre e que a quantidade de ferro foi essa daqui, de 6 miligramas. Beleza? Esses são os detalhes importantes aí para que a gente possa montar o nosso sisteminha. Então, o que é o nosso sistema? Você vai montar aquele sisteminha de equações. Primeira coisa, que eu acho que é o mais prático, ó, a quantidade de carne foi o dobro de espinafre. Beleza? É a primeira equaçãozinha aí, ó. A quantidade de carne foi o dobro de espinafre. É o que está escrito aqui, ó. Carne ingerida foi o dobro da quantidade de espinafre. Pronto. Aí depois, você vai olhar aqui na tabela, ó. Quanto que cada um produz, ó. A carne é 2,8. 2,8 é da carne. Certo? 2,8 da carne. Mais, o que produz do espinafre? 3,6 do espinafre. E ele fala que ele consumiu no total 6. 6. Vou até colocar com a vírgula assim, talvez nem precisasse, mas tudo bem. Aí o que a gente precisa fazer é ajeitar esse sistema, né? Sistema, o ideal é que ele esteja com as incógnitas, com as letras todas de um lado. Então esse 2Z eu vou passar ele para o lado de cá de volta. Ó. Nosso sisteminha ele vai ficar bonitinho assim. Ó. C menos 2Z é igual a 0. Por quê? Ó? O 2Z que estava aqui positivo, muda de lado, muda de sinal, ficou negativo. E aqui só tinha o 2Z, se eu tirei ele, não sobrou nada. Nada é 0. E aqui embaixo eu tenho a mesma equação que está lá, 2,8C mais 3,6E igual a 6. Não precisa pôr vírgula 0 não. Pronto. Beleza? E agora como nós resolvemos esse sistema? A gente tem vários métodos também. Pode ser pela substituição, né? Pela substituição até poderia manter assim do jeito que estava aqui, ó. O C vale 2Z. Vim aqui no lugar do C e troca por 2Z e faz a conta. Também é uma opção. Ou, se você pegar o sisteminha assim, você pode multiplicar ele todo por algum valor e aí substituir. Eu tinha até feito o contrário, mas acho que como ele já está pronto desse jeito, eu acho que a maioria deve ter feito pela substituição. Então, eu vou escrever o sistema de novo. Olha só a linha de baixo, ó. 2,8 vezes C. Não é isso? Mas quanto vale o C? Ó, 1C vale 2Z. Então, troca o C, vou trocar por 2Z. E continua escrevendo a equação. Mais 3,6E igual a 6. Pronto. 2,8 vezes 2... 2,8 vezes 2 dá 5,6. E mais 3,6 E igual a 6. Aqui é tudo E, ó, então eu posso juntar. Tenho 5,6, tenho 3,6, no total eu tenho 9,2 E igual a 6. Lembrando, ó, eu vou achar aqui o valor do E, né? Esse 9,2, ele não tem nada aqui, ele está multiplicando sempre, ó. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 6 é igual a 6 dividido por 9,2. Ó, 9,2 estava multiplicando, passa dividindo. Quando você divide aí,
6 por 9,2, você vai ter 0,65. Beleza? 0,65. Aí é que o povo erra. Provavelmente eu devo ter colocado essa alternativa lá. E normalmente o pessoal da ETEC, de provinhas assim, eles sempre colocam. Mas é importante quando você terminou, quando você achou, terminei de fazer os cálculos. Primeira coisa, volta e leio a pergunta. Lembra? O que estava perguntando? Quantidade de carne bovina. Quantidade de carne. O E aqui, ele está representando o quê? Espinafre. Então, aqui é a quantidade de espinafre que você consumiu. Então, 0,65 miligramas aí, que seja, né? Então, não é a quantidade de... Aqui tem gramas, né? Miligramas é a quantidade de ferro, mas a quantidade de alimento é gramas. Tá aqui, ó, gramas, né? Então, aqui é o que você consumiu em gramas de espinafre, mas aí você quer saber da carne. E agora? Bom, volta lá na primeira coisa que você fez, ó. Que o quanto de carne foi o dobro de espinafre. Então, essa é a primeira equação que a gente escreveu. A quantidade de carne é o dobro de espinafre. Então, a quantidade de carne é o dobro de 0,65. A quantidade de carne é 1,3 gramas. Beleza? Olha, sistema é uma coisa que vocês precisam praticar mesmo. Precisam conseguir ler esse exercício, montar esse sistema e resolver o sistema. Isso é algo que vocês precisam praticar, porque com toda certeza de, sei lá, de 20 questões, vamos dizer assim, de 20 questões que vai aparecer para vocês na ETEC, aí de matemática ou em outras provas, 5 você consegue resolver com o sistema. Seja do que for. Seja do que for. Posso garantir que 5 você consegue resolver pelo sistema. Se não resolver completamente, pelo menos uma boa parte aí você consegue sintetizar o problema. Talvez você precise de outras informações. Mas que o sistema vai te auxiliar a resolver 1/4 aí das questões das provas em geral é fato. Então, é uma questão que bastante importante que vocês precisam praticar. Tá bom? Tenta refazer, assistir o vídeo, tenta refazer essa questão sem olhar a resposta, né? Você não vai gravar todos os detalhes, todos os números. Mas aí você tenta ver se você gravou os passos. E aí vai fazendo as contas de novo. Tá? Vamos pro próximo aí. Um pouquinho de geometria, né? Teorema de Tales. Para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja em uma fazenda, é feito o rodízio entre essas culturas, entre a área destinada ao pasto. Com essa finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida em 3 partes, conforme a figura. Nessas condições, a medida do segmento GF, medida do segmento GF, essa é a pergunta, em metros, é quanto? Então já procura o GF, ó. GF é esse pedacinho aqui que ele quer saber. Esse pedacinho aí vale X, é o que eu quero saber. Essa é a questão. Agora vê as informações que você tem, ó. Que os pontos aí eles estão alinhados, ABCD, o HGF, GFE também, e que esses segmentos aí em pé são paralelos, que é as condições para que você possa aplicar o teorema de Tales. Não lembro o teorema de Tales. Vai pela lógica que você vai entender, ó. O pedacinho de A a B vale 500. Então vem aqui e vai nomeando, ó, o que você tem. Esse aqui vale 500, esse pedacinho. O pedacinho de B até C vale 600. Bom, esse pedacinho aqui vale 600. E o pedacinho CD vale 700. 700. O que mais que eu tenho? Que o H até o E vale 1980. Do H até o E vale 1980. Beleza? Então, essas são as informações que você tem. O teorema de Tales diz que tem uma proporcionalidade entre os lados. Como são retas paralelas aí, que estão sendo cortadas por essas transversais, existe uma proporcionalidade. Então, quer dizer o quê? Existe uma relação aí. Um pedaço com o total de um lado tem que ser igual ao pedaço com o total do outro. Então, o que nós sabemos? Nós queremos descobrir esse pedacinho X. Do lado de baixo, o que eu tenho é isso. Eu tenho esse pedacinho X que eu quero saber. E tenho que o total é 1980. É isso que eu tenho, na parte de baixo. Não tem mais nada.
E da parte de cima? Bom, na parte de cima eu não posso usar qualquer dado aleatório, eu tenho que usar os mesmos dados que eu usei embaixo. Então tem que ser um par aí. O que seria o par do x? O que é correspondente do x em cima? 600. Bom, 600. E o que é correspondente do 1980 lá em cima? 1980 é o total, então é correspondente ao total aqui de cima. Se eu somar 500, 600 e 700, eu vou ter 1.800. 1.800. Belezinha? Então, é isso que eu tenho até agora, certo? Como é que eu resolvo essa proporcionalidade aí? Bom, você pode, por um acaso, enxergar aqui e falar, nossa, 600 vezes 3 dá 1.800. Então, seja qual for o x aqui, se eu fizer vezes 3, tem que dar 1980. Beleza? Se você perceber isso, né? Se x vezes 3 dá 1980, o caminho contrário é a operação contrária. 1980 dividido por 3, achei o x. Beleza? Mas só para vocês também entenderem, a regrinha de 3 também é outra coisa que resolve meio mundo aí, meios problemas aí, com problemas até com química, com física. A regrinha de 3 sempre ajuda. A regra de 3 é aqueles que vocês falam, olha, multiplique em x. Volta aí. Multiplica em x. Como é que multiplica em x? Eu vou pegar esse de baixo vezes o de cima lá. Então vai ficar 1.800 vezes x. E desse lado eu vou ficar com 1980 vezes 3. Beleza? Aqui, ó, eu tenho que saber que eu sempre, o meu objetivo final é sempre chegar no x. Do lado de cá, 1980 vezes 3, nem calculei essa parte, 1980 vezes 3, faz a continha de vezes, e o 1.800, ó, que está multiplicando, vai passar dividindo. Sempre, para achar o x sozinho. Multiplica em cima, divide por 1.800, você vai chegar em 660 metros, né? E aí aqui você já tem também, ó, a sua resposta. 660. Beleza? Regrinha de 3 também, muito prático, muito usual, precisa gravar aí, precisa aprender. Vamos pro próximo aí, ó. Esse aqui ele fala que aí representa o trânsito aí de uma cidade, né? Aqui, ó, é importante vocês gravarem esses detalhes, ó. Essa setinha aqui, ela tá para baixo, então os carros só vêm nessa direção. Aqui também, ó, tá para baixo, só vem nessa direção. Aqui, só nessa direção. E aqui, só nessa direção. Vamos pensar assim, são ruas de mão única, né? Então o X aqui só desce, ó, vem direto. O Z também aqui só desce e vem direto. A única diferença, ó, que o X aqui, ele pode tanto ir reto aqui, como ele pode virar para baixo aqui. O Z também, ele pode vir reto aqui, como ele pode virar para baixo aqui. Então só tem esses caminhos aí para ver, né? E aí, como que a gente faz aí? Eu separei esse problema assim, o quanto de, eu penso aqui no ponto central, né? Onde tudo se resolve, aqui no miolo, eu tenho que pensar, eu pensei assim, quantos carros entram ali? Quantos carros entram ali? E quantos carros saem dali? Não é? Quantos carros entram aqui? Só entra pelo X e pelo Z. Bom, pelo X ele fala aqui, ó, no X, 250. Mais o do Z. Quantos entram pelo Z? N. É o que você quer saber, né? Então essa é a pergunta, ó, já volta aqui que eu não coloquei, né? Ó. Número de veículos transitou pelo trecho Z. Bom, o Z que eu quero saber, ele falou que colocou a letra N. Muito bem. E quantos carros saem? Saem aqui pelo Y e saem pelo T. Pelo Y, 220. Mais quanto sai pelo T? 210. Bom, em cima não dá para somar porque eu não tenho N. Embaixo dá para somar.
eu tenho 430. Certo? 430. Esses dois números precisam ser iguais. O carro não tem para onde ir. Ó. O carro que entrou aqui, ele só pode ir para Y ou para T. Não dá para ele, a menos que ele tenha sido abduzido. Aí veio, deixa eu desenhar o meu disco voador e abduzindo o carro. Se ele não foi abduzido, ele só pode sair para esses dois lados. Então não tem como aumentar ou diminuir o número de carros que entra nessas ruas e que sai nessas. Então os números têm que ser iguais. Então você sabe que seja quanto for o N aqui, mais 250 tem que dar os mesmos 430. Beleza? Então, pode fazer a continha ao contrário, né? 430 menos 250, vai saber quanto vale o N. O N vale quanto para somar aí? Vale, falta, né? Tudo falta 180. Falta 180 carros. Então, aqui nesse trecho Z, tem que entrar 180 carros para, junto com os 250 daqui, sair o total de 430. 220 para um lado, 210 para o outro. Beleza? Esse aqui eu não coloquei as alternativas nesse pedaço, mas lá no simulado tem. É porque ia ficar muito longo e ia ocupar meu espaço de resolução. Beleza? Essa aí também tranquilinha, não era mais interpretação mesmo. Ler tudo isso e ver e tirar as informações que são necessárias. Vamos ver, ó. Esse textinho aí, ele fala para usar para duas questões, né? Então vamos para a questão 5, né? Isso que é essa daqui. Então, eu não vou ler o texto. Vamos aqui só para vocês verem, ó. Desconsiderando a diferença de tempo entre as publicações, então, que ele está falando de publicações de jornal, como se publicaram em momentos diferentes, ele fala desconsidere, porque normalmente nesse período, você está falando de pessoas, pode ter nascido mais pessoas ou morrido mais pessoas, esse número pode ter variado, mas quando ele fala desconsidere o tempo das publicações, então, se considera como se o número fosse o mesmo. Veja a população. Qual a população dessas 106 cidades? Então, quanto vale a população? Então, vamos ver os dados importantes. Essas 106 cidades, opa, tá falando do que eu quero ouvir, apresentam 200 mil habitantes. Juntas essas cidades abrigam 20% da população do país. Muito bem. Então, você já sabe que essas 106 cidades, que é o que está perguntando aí, aproxima praticamente 20% da população do país. E aqui embaixo ele fala que juntando tudo, a população total residente de todos os municípios, totalizando, esse é o número aqui. Então, a gente tem aí 192.376.496. Isso daí é o total. E ele fala que essas 106 cidades representam 20%. Bom, porcentagem a gente já falou como é que calcula. Vezes 20. Faz esse número não. Vezes 20 vai dar um número maior ainda. Divide por 100. Chegou no resultado. Ou você pode também entender que 20%, não, 20% é 1/5. 1/5. Então eu posso dividir esse número totalzão aí por 5 que você vai chegar no resultado. Ele tem aí 38.475.299 pessoas nesses municípios, nesses 106 municípios. Beleza? É fácil também, sem problema. Esse também é relacionado àquele texto. Deixa eu ver aqui que a gente precisa de informação. Preenche corretamente ao texto, sem considerar as 106 cidades brasileiras. Correspondem aproximadamente a qual porcentagem? Então, vamos voltar lá. Vamos ver se eles só querem... tá. O importante aqui, ele quer a porcentagem das cidades e não da população. Eu ia lá buscar o número de habitantes. Ele não quer o número de habitantes, ele quer a porcentagem de cidades. Então, ó, 106
que é o que ele está tratando, e a gente precisa ver o total de cidades. Quantas cidades tem? Quantos municípios, né? Municípios, cidades. Aqui, ó, 5.565. 5.565. Ó, precisa lembrar, sempre que eles pedem percentual, é uma relação com um todo. Você está querendo saber, esses 106, eles representam quanto do total? Isso que é porcentagem. Então, esses 106 representam quantos por cento do total? Você vai ter que dividir aí. Dividindo 106 por 5.565, vai dar um número quebrado. Óbvio, o de cima é menor. Sempre vai ter que ser assim. Sempre o menor em cima, o maior embaixo. Para quando você dividir, dá 0, alguma coisa. Se você dividir dois números iguais, dá 1. E aí esse 1 representa 100%. É o total. Unidade, tudo. Quando você divide, dá 0, alguma coisa. É aí que você vai calcular aí o que que dá. Então, esse dá 0,019. Então, para você pensar nisso aqui em porcentagem, a gente faz, já fala por 100, porcentagem, faz vezes 100, você vai ter 1,9%. Como que eu sei? Vezes 100, anda duas vezes a casa, a vírgula. Uma, se fosse vezes 10, vezes 100. Para aqui. 1,9%. Pô, mas não tem 1,9%, e agora? Primeiro que ele já fala aproximadamente, ó, tá vendo? Você pode perceber que ele fala aproximadamente. 1,9 é quase 2, beleza? Aproximadamente é isso. Então você pode pensar aí, se fosse dinheiro, 1,90 tá mais próximo de quanto aí? De 36 centavos, de 75 centavos, de R$2, de R$5, de R$8. 1,9 tá mais próximo de 2, tá bom? Vamos ver aí. Ah, essa daí é do metrô, né? Ele fala aí também o seguinte, ó, em uma determinada cidade, malha metroviária foi concebida de modo que a distância entre duas estações consecutivas seja sempre 2,4. Então, a distância entre uma e outra aqui é 2,4, todas 2,4, e assim vai indo. A sua extensão tem 16 estações. Para isso, da primeira à última, demora-se 30 minutos, importante. E a pergunta, determine a velocidade média em quilômetros por hora. Ó, é importante ver sempre a unidade, mas você já quer saber a velocidade. Precisa lembrar o que é velocidade. Esse é o conceito básico de velocidade. Vocês já viram em ciências, física, né? Velocidade é a distância percorrida em determinado tempo. Você precisa dessas duas informações. Vamos ver se a gente tem velocidade. Primeiro, qual foi a distância percorrida? Bom, 2,4 a cada estação. Então, você tem que contar os espaços, né? Da primeira para a segunda. 2,4, mais 2,4, mais 2,4, mais 2,4, mais 2,4, vai somando, ou você só conta quantos espaços tem. São 16 estações, mas você já está na primeira, então você vai contar a partir da primeira. Então a gente conta 15. Então, na verdade, são 15 vezes 2,4. Ou soma os 2,4 até chegar lá no final, também não tem problema. Você vai chegar em 36. 36. Aqui já está dado em quilômetro. 36 quilômetros. Muito bem. E aqui embaixo vai o tempo. Qual é o tempo? Já falou aqui, ó, 30 minutos. O que é que vocês vão errar? Se você pôr 30 aqui. Por que que não pode pôr 30? De novo, a unidade, quilômetros por hora. E aqui está dando minutos. O quilômetro aqui eu não tive que mudar porque ele já está falando quilômetros. Já está certo. É quilômetro, quilômetro. Bateu. Mas aqui está minutos e aqui está hora. Então não bateu. Aí eu tenho que pensar, 30 minutos vale quanto tempo? Quantas horas? Quando você fala 30 minutos, você fala o quê? Meia hora. Meia hora. Pronto. Então, já transformei os 30 minutos em meia hora. Se eu dividir 36 dividido por meio, sempre que você divide por meio, é assim, ó, se você pensar assim, R$36, tudo em moedinha de 50 centavos. Quantas moedas eu vou ter? Vou precisar do dobro de moeda, né? 72. Então, 72 o quê? Quilômetros, que está na parte de cima, hora que está na parte de baixo. Pronto, essa é a sua velocidade média. E era o que perguntava, velocidade média em quilômetros por hora. Pronto, resolvido. Não lembro qual era a alternativa dessa, mas tá aí. Beleza? Fácil também.
Essa análise de gráfico também é outra questão que sempre vai aparecer. Precisa analisar o gráfico com cuidado. Ele fala aqui, ó, um representa a área urbana e o outro representa a área rural. Esse, na verdade, quando tem muitas alternativas assim escritas, você vai perceber que você precisa analisar cada questão mesmo e os valores. Não tem muito truque nessa daí, não. Tá? Então, ele fala aí, ó, por exemplo, em 1970, a população rural era 1/3 da população urbana. Então, você procura aí população rural e urbana. Foi bem onde eu risquei, né? Mas tá ruim para enxergar. Mas, ó, 2,89 e a rural era 0,64. 1/3, quer dizer, se eu dividir essa daqui por 3, vai dar esse? Não, né? Dá para ver que daria mais. Então, não é. Se eu dividir esse por 3, não dá esse. Diferente. Então, você já arrisca a primeira. A primeira está fora. Aí você vai testar a segunda. Olha, a população urbana era 14 vezes a população rural. Não sei, você vai ter que pegar esse ano aqui, 1991, fazer esse número aqui vezes 14 e ver se dá o de cima. Se der, beleza. Se não der, você elimina e vai para o próximo. E você vai ter que ir testando todas as alternativas. Esse você vai testando. Uma hora você vai achar uma alternativa que vai bater certinho e vai ser a sua alternativa. Como eu vou deixar ainda mais tempo para vocês fazerem, então eu não vou responder tudo, né? Eu vou deixando um espaço, eu vou explicando e deixando um espaço para vocês pensarem. Conversão de temperatura. Isso aqui também vocês já devem ter visto em ciências, mas é matemática, né? Como é que você converge aí a temperatura em graus Celsius para Fahrenheit? Tem 2 unidades de medida, a temperatura que você está sentindo é a mesma, então tem que ter uma conversão aí, né? É só um número que apresenta-se diferente. Aí ele fala, por causa da Copa, teve alguns termômetros que começaram a marcar em graus e Fahrenheit. Então ele fala aí, ó, 25 graus vale quanto em Fahrenheit? Tá? Então, aqui você já tem que saber que o nosso aqui, o Czinho de graus Celsius, então esse 25 ele vai aqui, ó. Pronto. E aqui o Fahrenheit você quer saber, põe um X aí, um F de Fahrenheit, pronto. Você está montada a sua equação. Aí aqui você pode fazer, ó, 25 dividido por 5 dá 5, né? Pronto. Do lado de cá, eu tenho, vou colocar um F que é melhor, Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Bom, você tem que ter em mente que quando você faz esse tipo de equaçãozinha, você quer achar o F igual a alguma coisa. Então você tem que deixar o F sozinho. O 9 que está dividindo, passa multiplicando. Se ele está dividindo aqui, passa multiplicando. 5 vezes 9 dá 45. Igual Fahrenheit menos 32. Bom, o 32 que está subtraindo, conta de menos, vai passar para o lado de lá, somando. 45 mais 32. Então, a temperatura em Fahrenheit é... Só somar, né? 77 graus Fahrenheit. Beleza? Somou, resolveu, tá aí. Tranquilo e calmo. Vamos ver quantas que eu já fiz. 9, 10. Agora, a partir daqui, essa tabela a gente usa para várias questões. Então, eu vou deixar essa para fazer na próxima, tá bom? Na segunda rodada aí de correção. Que aí eu corrijo a partir da tabela. A tabela, se não me engano, ó, usa para uma, 2, não, só uma mesmo. Não me lembro agora. Mas a tabela para frente eu vou fazer na próxima, tá? Então, tem mais metade das questões ainda aí para corrigir na próxima. Tem mais alguns de gráfico. Eu coloquei para vocês deixar o like no vídeo, segue o canal, ative o sininho, que quando eu lançar o próximo ele avisa vocês, tá bom? Continuem estudando, continuem tomando cuidado aí. E na semana que vem eu mando o vídeo com a outra metade das questões. Beleza? Tchau, gente.